paz do Senhor Jesus, queridos e queridas, tudo na graça de Deus. Bom dia para vocês, que tenham um domingo maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Estou muito feliz porque mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de, através do culto online, nós podermos celebrar o seu nome, podermos nos confraternizar através do chat, né? Que coisa boa, é uma oportunidade que nós temos que aproveitar, enquanto Deus não promove o nosso retorno presencial no nosso prédio. Então vamos aproveitar por aqui, vamos celebrar com a mesma alegria, com o mesmo intento, tá certo, queridos? Então você que é membro da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, da nossa PIBEM, Deus abençoe sua vida, muito bom estar aqui. E você que está nos visitando nesta manhã, que Deus abençoe também você, sua família, onde quer que você esteja, que o Senhor seja com você. Nós temos os nossos irmãos longe, né? Alguns estão estudando, o Jardel, a Adriana, tá certo? O Emerson estão lá em Portugal, e temos o Irajan e o Mento lá na França. Que Deus abençoe vocês, que tenham um tempo precioso. O Jardel e a Adriana estão trabalhando, mas o restante, o Emerson também trabalhando, mas o restante estudando. Então que Deus abençoe vocês, são muito queridos e amados nossos, tá bom? Filhos, aqueles que nos visitam pela primeira vez também, que coisa boa receber vocês aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais, o Instagram, YouTube, aonde quer que você nos siga, Facebook. É muito bom ter você junto de nós, tá certo? Se você ainda não se inscreveu, nos dê essa alegria, se inscreva lá ou nos siga, tá certo? E se você gostar do conteúdo, dê um like e faça o seu comentário, participe do chat. Nós sempre nos domingos temos o chat de manhã e à noite, para você poder participar. Diga o seu nome, se você tiver alguma necessidade de oração, alguma coisa, pode falar que nós vamos estar intercedendo por você, tá certo? Nós temos uma corrente de oração todos os dias às 19 horas, e você pode fazer parte dessa corrente de oração, tá bom? É muito bom estar com vocês aqui. Queridos, quero agradecer a Deus por mais um final de semana que Ele nos dá. Tivemos muita chuva essa semana, né? Mas tivemos momentos preciosos, tá certo? Muitas pessoas, muitos contatos via telefone, tá certo? Celebramos domingo passado, celebramos o Dia do Pastor, e eu fui muito agraciado, pastor Edilson, irmão Adriel. Temos outros que têm hoje líderes também, o Cândido, o Bruno, né? Todos participando desse momento tão precioso, são pastores de coração. O Edson também está participando com a gente na liderança, pregando também. Então, louvo a Deus, para mim são todos de coração pastoral, tá? Além das mulheres que têm coração pastoral também, tá? Temos muitas meninas líderes que são cuidadoras de pessoas, tá? Então, louvo ao Senhor por cada uma de vocês também. Quero também agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. Todos que fazem data natalícia, aniversário de casamento, que Deus abençoe a vida de vocês e dê muitos anos de vida para celebrarmos juntos, tá certo? Vocês são especiais, não esqueçam disso. Deus ama vocês de forma maravilhosa, e nós também, tá certo? Queridos, também quero lembrar que as mulheres estão com um trabalho maravilhoso, e você já sabe qual é o nome? Conversa de Mulher. Tivemos o segundo Conversa de Mulher na quinta-feira passada, agora às 20 horas. Então, de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, de 8 horas da noite, 20 horas, as mulheres estão fazendo uma roda de bate-papo, de conversa, sempre trazendo uma palavra, alguém para inspirar cada uma das mulheres, e todas elas trazendo uma palavra do Senhor. Tá certo? Tivemos agora quinta-feira a irmã Jamile, nossa missionária jovem, né? Então, louvo a Deus, foi um momento precioso das mulheres mais uma vez. Então, já espere pelo terceiro Conversa de Mulher, tá certo? Então, se você quer saber informações, pega o WhatsApp da igreja, vai aparecer para você aí, escreva, diga, quando é o próximo Conversa de Mulher, como é que eu faço para participar, e você vai ter todas as informações. Tá bom assim? Então, Deus seja louvado pelas mulheres.
Também quero agradecer àqueles que têm participado efetivamente na preparação das cestas, que nós entregamos às nossas famílias. As famílias são vinculadas diretamente à igreja pelo programa Muda Mundo, então já receberam as cestas, louvo a Deus, estamos já na finalização do recebimento das cestas para o final deste mês, tá bom? Então, dê uma pressa, você que eu sei que ajuda sempre nas cestas, para que até o final do mês agora você possa participar e nós possamos entregar mais uma vez. São 40 cestas que nós estamos entregando agora. Então, louvo ao Senhor. Em meio à pandemia, nós aumentamos o número de cestas, o número de pessoas que nós alcançamos com essa ajuda, tá certo? Alguns irmãos estão necessitando na igreja, estão diretamente sofrendo com essa questão da pandemia, não só na saúde, não é? Mas tem gente sofrendo também com perda de emprego ou ficando sem renda por causa do trabalho, que era um trabalho autônomo. Então, muita coisa Deus tem feito através das cestas que você ajuda. Então, louva o Senhor por sua vida. Continue ajudando, tá bom? Também agradecendo aqueles que têm ajudado a Carla e o Leandro nesse trabalho que Deus colocou no coração deles. Estão sempre levando alguma alimentação, levando uma palavra, aqueles que estão em situação de rua ou são moradores de rua. Então, que Deus abençoe vocês também, tá certo? E uma última coisa que eu quero dizer mais uma vez: glória a Deus por todos aqueles que têm um compromisso com a Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio e têm ajudado diretamente com as suas contribuições. Filhos e filhas, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Temos conseguido honrar os nossos compromissos e agradeço ao Senhor pela sua vida. Que você possa também a cada dia experimentar as bênçãos do Senhor sobre você. Que coisa boa, tá certo? Em tudo agradeço ao Senhor. E quero te convidar agora para, a partir desse momento, ouvirmos uma música inspirativa e logo depois a mensagem que será trazida pelo nosso irmão seminarista Cândido Revoredo, que vai estar ministrando nesta manhã, tá certo? Logo após a mensagem de agora de manhã, estaremos fazendo a introdução do livro de Apocalipse, tá certo? Então, vai ser um momento muito bom durante esses dias. Vamos estar estudando as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas do Apocalipse. Então, hoje começamos com o capítulo 1, introdução ao livro de Apocalipse, com o nosso irmão e seminarista Cândido Revoredo, tá certo? Logo após, estaremos com o nosso irmão Adriel Lima, nosso grande mestre Adriel, que vai estar também ministrando para nós, nosso seminarista Adriel, na nossa EBD. Então, os adultos ficam conosco no mesmo canal e jovens e adolescentes já migram para as salas de jovens e adolescentes na plataforma do Team Link. Se você é jovem e adolescente, está vendo nossa transmissão agora e não participou ainda da EBD, é só ligar agora, passe um zap agora, vai aparecer mais uma vez para você o WhatsApp da igreja, passe agora e diz: olha, eu quero participar da classe de jovens, da classe de adolescentes, e nós vamos retornar para você rapidamente para você poder participar, tá bom? Deus abençoe vocês e um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus, até às 17 horas com o culto online das crianças e 18 horas o nosso culto também de celebração com toda a igreja reunida. Deus abençoe vocês, filhos. Beijo no coração. Paz. Os meus problemas
Olá, irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor possam estar sempre reinando em nossas vidas. Hoje, domingo pela manhã, mais uma vez, agradecendo ao Senhor por mais uma semana que se inicia. E hoje estaremos dando início ao estudo de um novo livro. Estaremos iniciando hoje o estudo do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Eu tenho certeza que alguns, quando ouvem a palavra Apocalipse, a palavra traz muitas vezes a ideia de medo, de destruição, de incerteza, mas nós veremos hoje pela manhã, ao final do primeiro capítulo, que ao contrário de tudo isso, o Apocalipse nos traz esperança. É um livro que mostra o reinado absoluto do nosso Senhor e ao final nós vamos ver que a igreja estará sendo redimida definitivamente para morar com o Senhor. Então, Apocalipse é um livro de esperança, meus irmãos. E eu os convido nessa manhã a que possam abrir suas Bíblias no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Mas antes de fazermos a leitura desse primeiro capítulo, nós gostaríamos de agradecer ao Senhor em oração. Vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor por essa semana. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos como Tua igreja, Pai, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir essa reflexão, possa tomar conta de nossas vidas, que o nosso coração e a nossa mente, Senhor, possa estar nesse momento cativo à Tua palavra. Nos orienta, nos guarda, nos dirige nessa manhã. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos agora fazer a leitura do primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O verso 4, João às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a paz e a graça estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No verso 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo:
Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Meus queridos, antes de entrarmos na exposição desse primeiro capítulo, é necessário algumas considerações que julgo importantes para o entendimento desse livro. O escritor desse livro é o apóstolo João. Ele está preso na ilha de Patmos. Nós estamos aqui aproximadamente no ano 95 ou 96 da era cristã. Nesse período, Domiciano é o imperador romano e ele quer ser adorado como um Deus. E a forma com que ele quer ser adorado como um Deus faz com que nesse período surja uma perseguição às igrejas, e principalmente às igrejas que estão na região da Ásia Menor. E João também está preso. Agora João está na ilha de Patmos, uma ilha-prisão, uma ilha que fica próxima à Ásia Menor, e João está preso por causa do testemunho da palavra do Senhor, por causa da perseguição do Império Romano através do imperador Domiciano, que quer ser adorado como um Deus. E nesse momento, nessa perseguição que essas 7 igrejas da Ásia estão passando, estão sofrendo, João, na ilha de Patmos, vai escrever essa carta para alegrar essa igreja, para tentar fazer com que a fé desses irmãos não esmoreça, para que eles possam permanecer firmes, mesmo em meio à perseguição. E também João vai escrever para corrigir alguns problemas que estão acontecendo nessas igrejas, problemas decorrentes também da perseguição. Porque enquanto que alguns irmãos não abandonam a fé e permanecem firmes, outras igrejas começam a se adaptar a esse novo modelo introduzido pelo imperador romano. E João também quer corrigir essas igrejas em função dessa perseguição. Então perceba que é uma igreja, que são 7 igrejas que estão sofrendo perseguição. E o tema da mensagem dessa manhã é fundamentando a nossa esperança no passado. Mas como nós podemos fundamentar a nossa esperança no passado? E que passado é esse que nós precisamos resgatar para fundamentar a nossa esperança? É o que essas 7 igrejas estão vivendo nesse momento. Então, iniciando a partir do verso 1 ao verso 3, o texto vai falar de uma revelação que Deus dá a Jesus. Jesus dá a um anjo, o anjo entrega a João, e João tem que entregar essa revelação às 7 igrejas na Ásia Menor. Então, dos versos 1 ao 3, nós já vemos que essa revelação é divina, é uma revelação vinda de Deus, e com essa revelação, João agora vai fazer uma saudação às igrejas da Ásia Menor a partir do verso 4, e é a partir desse verso 4 que eu quero trabalhar com os irmãos. Veja que os versos 4 vão dizer. No verso 4, João, as 7 igrejas, aqui já está discriminado quem é que escreve a carta, é o apóstolo João, e os destinatários, que são as 7 igrejas, que estão na província da Ásia. Não é a Ásia, o continente que nós conhecemos hoje, mas uma província romana na Ásia Menor, que hoje está localizada na região ocidental da Turquia. E João vai dizer o seguinte, meus irmãos, que a graça e a paz estejam com vocês. Como que aquelas igrejas podem ter graça e paz em meio à perseguição? A graça, nós já sabemos que é o favor imerecido de Deus, e a paz aqui, antes de ser uma paz relacional entre os seres humanos, é a paz que faz com que o homem novamente seja religado a Deus. Porque o homem, por causa do pecado, ele está distante de Deus, mas essa paz conquistada na cruz do Calvário, ela nos coloca novamente diante de Deus em harmonia, nós novamente somos colocados como amigos de Deus. E essa graça e essa paz é a primeira coisa que João vai trazer às igrejas da Ásia, que a graça e a paz estejam com todos vocês. Mas como nós podemos viver um ambiente de perseguição em paz e em graça? É isso que João vai fazer aqui agora. João vai tentar resgatar na memória daqueles irmãos
a imagem do passado. É olhar para o passado e construir o nosso futuro de esperança. E isso na Bíblia, meus irmãos, é algo que não é novidade. Nós encontramos, por exemplo, Abacuque, quando ouve que Deus vai trazer a Babilônia como julgamento, como forma de julgar a nação de Judá. E quando Abacuque olha para o passado e vê Deus construindo a libertação do povo desde o Egito até chegar à terra prometida, Abacuque vê no passado Deus agindo, e diante de um cenário de destruição, o que Abacuque vai fazer? Abacuque vai dizer lá no capítulo 3, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que nos campos não produzam nada, ainda que os currais não nos deem o sustento, é sempre ainda que. Mas no finalzinho do capítulo 3, Abacuque vai dizer mais ou menos assim: diante desse cenário de destruição, eu aguardarei e esperarei no Senhor. É quando Abacuque olha para o passado e encontra Deus agindo através da sua misericórdia. É a mesma coisa que Jeremias, no seu livro de Lamentações, também no capítulo 3, vai fazer. Depois que Jeremias percebe toda a destruição em Judá, Jeremias lá no capítulo 3 vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jeremias olha para o passado e ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Jeremias olha para o passado, assim como Abacuque, e encontra Deus agindo através da sua misericórdia. É isso que João vai convidar, vai mostrar através dessa salvação. E ele vai dizer assim no verso 4 do capítulo 1, que a graça e paz estejam com vocês. Mas que graça, de onde vem essa graça e essa paz? Ele vai dizer que vem da parte daquele que é, que era e que há de vir. João está começando a construção de um cenário de esperança. A primeira construção que ele faz aqui é que essa graça e paz vem da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está falando do Pai, do Deus soberano e todo-poderoso, do Deus que agiu no passado. E quando nós vemos lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés pergunta a Deus, dizendo assim: Senhor, se perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer ao faraó? E no verso 14 do capítulo 3 de Êxodo, Deus vai dizer a Moisés assim: olha, diga que o eu sou enviou. Essa é uma referência ao Deus que agiu no passado, ao Deus que continua agindo no presente, e aí no presente do contexto daqui de Apocalipse e também do nosso presente, e o Deus que agirá no futuro. É o Deus que tem o controle soberano sobre toda a história. É esse Deus que manda a saudação de graça e paz. Mas também podemos ver aqui na continuação do verso 4, que essa saudação de graça e paz é da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. E esses 7 espíritos aqui é uma referência ao Espírito Santo de Deus. E o número 7 aqui, meus irmãos, não é que são 7 espíritos, mas o número 7 em Apocalipse, ele traz a ideia de plenitude, de algo completo. Então é como se o autor estivesse dizendo assim: olha, essa saudação de graça e paz é também enviada através do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Ele que está presente nas 7 igrejas da Ásia. E essa saudação que é do Pai e do Espírito Santo, ela também é do Filho. Veja na continuação do verso 4, quando ele vai dizer também da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então veja que João faz aqui, traz a memória daquelas igrejas perseguidas, lá da região da Ásia Menor. A saudação que é enviada pelo Pai, que era, que é e que há de vir, dando a ideia de controle absoluto sobre toda a história, em todo o tempo, dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, dando a ideia de plenitude, de um espírito pleno e absoluto, e de Jesus Cristo, a fiel testemunha. E essa ideia de fiel testemunha, meus irmãos, traz à nossa mente, no original grego, a ideia de alguém que veio, que cumpriu todo o seu ministério e foi testemunha fiel de Deus até a morte. Jesus foi essa testemunha fiel. Ele veio cumprir a sua missão e cumpriu até a morte. E o João também está dizendo o seguinte, que é o primogênito dos mortos. Se essa testemunha veio e ficou e
conseguiu cumprir o seu ministério até a morte, ele é o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar. Então, aqui temos a ideia do Jesus que cumpriu até a morte. O Jesus é o primogênito, é o primeiro que morre, mas também é o primeiro que ressuscita. E aqui dá a ideia da seguinte forma: se Jesus é o primogênito dos mortos, ele também tem outros irmãos, porque se é primogênito, existem outros irmãos. E nós, os crentes da nossa época, os crentes do passado e os crentes que virão no futuro, nós somos os irmãos de Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. Nós seremos os próximos a ressuscitar com ele na sua segunda vinda. E essa saudação também vai dizer que ela vem de Jesus, que é o soberano dos reis da terra. Então, essa afirmação ela é muito importante nesse contexto do primeiro século, em que o imperador romano era senhor absoluto sobre tudo, já que o Império Romano se estendia desde a África, da Ásia, até a região da Europa, parte da Europa. Então, a imagem que as pessoas tinham no primeiro século era que o imperador romano era o senhor absoluto de todas as coisas. Mas essa saudação aqui, João está dizendo que Jesus, ele sim, ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores. Veja que João faz um apanhado histórico do passado, da ação de Deus, da ação do Espírito Santo e da ação de Jesus, tendo morrido e ressuscitado dentre os mortos. Isso para trazer esperança àqueles irmãos que estão sendo perseguidos naquele contexto do Império Romano. E o texto continua aqui agora, e ele vai dizer o seguinte, que aquele que nos ama, que é o Jesus, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E a partir do verso 6 ele vai dizer, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Veja que João continua construindo no passado a perspectiva da esperança futura. Ele agora vai dizer que Jesus, ele morreu na cruz, é uma continuação do que ele fala de Jesus no verso 5, que Jesus morreu na cruz e o sacrifício de Jesus na cruz nos garantiu a vitória. E isso nos fez reino de Deus e sacerdote do Senhor. Significa que a partir desse momento da morte e ressurreição de Jesus, nós temos acesso direto a Jesus, sem precisar daquela figura do sacerdote que era muito comum no Antigo Testamento. E muito mais do que isso, ele vai dizer agora que nós somos reinos e sacerdotes diante de Deus, e ele vai dizer que Deus deve receber a glória, e o soberano dos reis da terra é ele que vai receber a glória, e o domínio para todo sempre. Então, mais uma vez, é uma alusão a que a morte e ressurreição de Jesus, o seu sacrifício, faz com que ele definitivamente coloque debaixo dos seus pés todo o principado e potestade, assim como Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo 2, que Jesus, na cruz do Calvário, despojou principados e potestades. E João vai dizer que tudo isso, esse sacrifício de Jesus, faz com que ele seja Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o soberano sobre todas as coisas. E ele tem o domínio para todo o sempre. Entenda que essas afirmações que João faz aqui nesse início do capítulo 1 serve para trazer à memória daqueles irmãos das igrejas da Ásia Menor que estão sendo perseguidos pelo imperador romano, que eles precisam suportar a perseguição, porque não é por força própria, não é por característica própria deles que eles conseguirão resistir à perseguição, mas quando eles olharem para o passado e enxergarem isso aqui, o Deus reinando absoluto sobre todas as coisas, o Espírito Santo soberano e pleno, e o Jesus que cumpriu definitivamente o seu ministério. Toda a ação da Trindade, aqui nós não temos a ação apenas de um ser, mas a Trindade trabalhando em conjunto para que os propósitos de Deus possam ser cumpridos. Então, é o chamamento de João para que aquelas igrejas possam olhar para isso aqui, para a ação da Trindade, e possam encontrar na Trindade a esperança e a força necessária para suportar a perseguição. E ainda, no verso 7, ele vai continuar dizendo o seguinte: eis que ele vem com as nuvens. Jesus, veja que é uma construção do passado e agora uma construção do futuro. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, até mesmo aqueles
que um dia estiveram diante da cruz de Cristo e o feriram, eles um dia irão ver Jesus voltar, porque todos serão ressuscitados. Uns ressuscitados para a morte eterna e outros ressuscitados para a vida eterna. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, porque muitos nesse dia, quando Jesus voltar, eles entenderão e olharão para trás e perceberão que realmente a igreja era a agência do Senhor aqui na terra, mas já será tarde. Eles não terão mais a oportunidade, porque Jesus já virá buscar a sua igreja. E no verso 8, João vai dizer assim, finalizando essa primeira parte: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez ele encerra esses versos do capítulo 1, do verso 4 ao 8, com a declaração de que Jesus é o Alfa e o Ômega. É uma alusão às duas letras do alfabeto grego, a primeira o Alfa e o Ômega, a última letra, dando a ideia do Senhor sendo o Criador de todas as coisas. Ele é o início de tudo, Ele é o princípio de tudo e Ele é o consumador de todas as coisas. E Ele vai dizer que aquele que era, que é e que há de vir, mais uma vez uma referência ao Senhor do passado, do presente e do futuro. E aquele que há de vir e que Ele é o Todo-Poderoso. Então, esse verso 8 finaliza esse resumo desses primeiros 8 versos, de que Deus ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Tudo está nas suas mãos, tudo está sobre o seu propósito e sobre a sua ação. Toda a história se move sobre a ação do Deus soberano. É isso que João quer deixar claro para aqueles irmãos. Olha, a história nesse momento está sendo escrita com perseguição, com sangue, já que muitos irmãos que não aceitavam a adoração ao imperador perdiam suas vidas, suas casas, seus filhos muitas vezes eram mortos na frente dos pais, suas esposas muitas vezes eram até estupradas na frente dos maridos, tudo isso para demonstrar o poderio do Império Romano, para fazer com que aqueles irmãos pudessem abandonar a fé. Mas nessa introdução, nessa saudação inicial, João quer mostrar que quem tem o controle absoluto não é o Império Romano, que quem tem o controle absoluto de todas as coisas é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo na Trindade, é a ação dos três reinando absoluto, para que aqueles irmãos possam permanecer firmes. Então, essa é uma construção do passado, mas João agora vai fazer uma construção de um presente e futuro, porque o Jesus narrado até então é o Jesus que veio e sofreu e morreu na cruz e ressuscitou. Mas a partir do verso 9, João vai fazer agora a descrição de um Jesus glorioso e majestoso. Veja o que o verso 9 em diante diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João está dizendo que ele, da mesma forma que aquelas igrejas estão sofrendo, ele também está preso por causa da tribulação, aliás, por causa da perseguição, e por isso ele é perseguido, ele é atribulado. Mas ele é companheiro não somente na tribulação, porque ele entende que agora ele faz parte de um reino vitorioso. Ele estava na ilha de Patmos, é uma ilha prisão, aquilo que eu já falei no início, por causa do Império Romano, da perseguição, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele agora vai descrever a visão de um Jesus glorificado. No verso 10, ele vai dizer: achei-me no Espírito, no dia do Senhor, no domingo, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo... Olha as coisas que ele vai falar a respeito de Jesus. Uma voz forte como de trombeta. Da ideia, a trombeta era trocada em momentos de vitória, por exemplo. Então dá a ideia de um Jesus vitorioso e glorioso. Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram as 7 igrejas que existiam realmente na região da Ásia Menor, mas que também pode ser entendida como uma representação de todas as igrejas espalhadas pela face da terra em todo o tempo. E no verso 12, João vai dizer assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Aí ele vai dizer que no verso 13, no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Veja que essa ideia de 7 candelabros de ouro
nós vamos ver no verso 20, é a ideia das 7 igrejas. É uma representação das 7 igrejas da região da Ásia Menor. E o candelabro é aquele instrumento, ou aquele objeto, onde se coloca as velas, e ele serve para iluminar o ambiente. Então, João está dizendo que aqui agora ele viu 7 candelabros de ouro. Ele está fazendo uma referência às 7 igrejas da Ásia e dizendo que essas igrejas, elas precisam ser luz, são igrejas que são luz. E no meio dos 7 candelabros, no meio das 7 igrejas, um semelhante a um filho do homem, como vestes talares e cingido à altura do peito. Ele está fazendo uma descrição do próprio Jesus no meio das 7 igrejas. É uma referência que essas 7 igrejas pertencem ao Senhor Jesus. E na continuação ele vai dizer que esse Jesus, ele está vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. É uma referência a vestes sacerdotais. É aqui uma referência de que esse Jesus é o dono da igreja e ele está aqui como sendo sacerdote. É aquela imagem que o livro de Hebreus vai trazer como Jesus sendo o sumo sacerdote. E no verso 14 ele vai dizer que a cabeça e os cabelos dele, de Jesus, eram brancos como alvalã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. E a ideia de bronze é de força, de poder, como que refinado numa fornalha. E a sua voz era como o som de muitas águas. Veja, a descrição desse Jesus não é mais a descrição de um Jesus que está crucificado na cruz e que padeceu na cruz, mas que ressuscitou, e agora é a descrição de um Jesus poderoso, de um Jesus que está no meio das suas igrejas, de um Jesus com vestes sacerdotais, que é aquele que nos religa a Deus, é aquele que recebe as nossas orações e intercede por nós diante de Deus. É um Jesus agora majestoso. E no verso 16 ele vai continuar dizendo que esse Jesus tem na sua mão direita 7 estrelas e que de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes e que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Se nós formos para Isaías e vermos a descrição do servo sofredor e observarmos agora esses versos, vamos ver que esse servo sofredor agora, como falei, é um Jesus majestoso, é um Jesus glorificado, é um Jesus que não se parece muito com a descrição de Isaías do servo sofredor, cuja sua face, o seu rosto estava desfigurado, mas agora é um Jesus cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade, que tem o domínio sobre todas as coisas. Então são as duas imagens que João quer trazer à igreja do primeiro século. A imagem do Jesus do verso 4 ao verso 8, um Jesus sofredor que venceu a morte, que ressuscitou e que ao ressuscitar tem domínio sobre todas as coisas, mas mostra o Jesus presente, o Jesus que governa, que Jesus majestoso e soberano sobre todas as coisas. E a partir do verso 17, ele vai dizer que ao ver Jesus, ele cai aos pés de Jesus como um morto. Isso é a ideia do nosso pecado, que quando nós estamos diante do Senhor, o nosso pecado nos impede de olhar Jesus face a face. O nosso pecado, nós conseguimos enxergar Ele como algo que nos separa de Deus. Mas é isso que ele vai dizer. Ao vê-lo, ao ver Jesus, ele cai diante dos seus pés como um morto. Ele entende que diante de Deus o seu pecado não tem outra coisa a fazer na vida dele a não ser que ele esteja morto, porque o seu pecado o coloca diante de Deus como um morto. Mas na continuação do verso 17, ele vai dizer assim: porém, ele, Jesus, pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, não temas. Veja a descrição que Jesus vai fazer sobre si mesmo. Eu sou o primeiro e o último, aquela descrição que nós vemos: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o que cria e o que finaliza, eu sou o que dá vida e o que tira a vida. E aquele que vive, eu não sou mais morto, eu já vivi, eu já ressuscitei, eu estou vivo. E ele vai dizer: porque eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Jesus faz uma referência dele, do sacrifício da cruz, que esteve morto, mas agora está vivo para todo sempre. E eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é o dono da vida e da morte.
Jesus é aquele que tem em suas mãos o controle absoluto sobre toda a história. É isso que Jesus está dizendo a João. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. E ele vai dizer aqui agora, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus finaliza o capítulo 1 dizendo a João o seguinte: olha, João, eu estive morto, ou seja, eu estive na cruz, fui crucificado, mas hoje eu estou vivo para todo sempre. E muito mais do que isso, eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno, ou seja, eu tenho um controle absoluto sobre todas as coisas. E muito mais do que isso, ele vai dizer aqui na continuação que ele tem o controle absoluto sobre a igreja, porque ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que ele vai dizer aqui que são os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui, meus irmãos, a ideia de 7 anjos, alguns teólogos, há uma divisão na interpretação desse texto, e eles vão dizer que os 7 anjos são 7 pastores que pastoreavam as 7 igrejas da Ásia Menor. Outros dizem que esses 7 anjos são anjos de verdade, que estavam ali, vamos assim dizer, como sendo anjos que defendiam, que estavam à frente daquelas igrejas. Mas, independentemente se eram pastores ou não, o que essa mensagem vem nos mostrar é que Jesus tem um controle absoluto da igreja e dos pastores da igreja, ou dos anjos, de todo o mundo celestial, do mundo espiritual. Tudo isso está sob o controle de Deus, está sob o controle de Jesus. Então, a mensagem que João quer trazer nessa saudação às 7 igrejas da Ásia Menor é uma mensagem de esperança, de uma igreja ou de 7 igrejas que estavam sendo perseguidas, igrejas muitas vezes que estavam perdendo o seu foco, porque o medo assolava, a perseguição assolava, mas João quer trazer a mensagem, mais ou menos assim: permaneçam firmes. Se Jesus foi a fiel testemunha, que testemunhou de Deus até o final e com a sua própria vida, olhe para o passado e tentem ser assim também, permaneçam firmes, porque aquele que morreu e ressuscitou, ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Essa é a mensagem que Jesus quer trazer à igreja naquele primeiro século e que essa mensagem serve para nós também hoje. Nós vivemos num país que não temos a perseguição física como nós tínhamos aqui nesse primeiro século, porque ser cristão no primeiro século não era fácil. Hoje é fácil ser cristão, mas nesse primeiro século não. Ser cristão era sinônimo de se converter e praticamente depois de pouco tempo, nesse período do reinado de Domiciano, perder sua vida, seus bens e sua família. Mas muitos irmãos permaneceram firmes. Muitos foram crucificados, muitos foram queimados, muitos foram mortos, mas permaneceram firmes e não abandonaram a sua fé. Hoje, no nosso tempo, muitas vezes nós somos perseguidos através de uma ideologia que é ensinada nas escolas, nas famílias, através dos meios de comunicação, e essa nova forma de viver o mundo, de enxergar o mundo, quer muitas vezes nos colocar distante de Deus. É o que aconteceu com Daniel, lá no capítulo 3, quando os 3 amigos deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam diante de Nabucodonosor e eles precisavam dobrar os seus joelhos quando a trombeta, quando a harpa, quando aquele som fosse tocado. E Nabucodonosor vai dizer àqueles 3 jovens assim: olha, quem é o Deus que poderá livrar-nos de minhas mãos? E aqueles jovens dizem assim: olha, Nabucodonosor, sobre isso nós não temos o que falar, porque se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo e das tuas mãos, ele nos livrará. Mas se ele não quiser nos livrar, nós permaneceremos fiéis a ele, não dobraremos os nossos joelhos diante do teu reino, diante de uma coisa que é abominável aos olhos de Deus. E é mais ou menos isso hoje em nossas vidas. Muitas vezes nós somos chamados a dobrar os nossos joelhos a comportamentos e a modo de vida que não agradam ao Senhor e que fará nos distanciar de Deus e do seu Evangelho. Mas a mensagem de João às 7 igrejas e às nossas vidas é que precisamos permanecer fiéis em meio à perseguição.
de que forma a perseguição for, como ela foi, quando ela for, que possamos permanecer fiel, olhando para o passado, encontrando o Deus soberano que reinou sobre o passado, reina sobre o presente e reinará sobre o futuro. E em nome de Jesus, o Espírito Santo que ele permanece no meio da sua igreja, nos orientando e cuidando de nossas vidas, e o Jesus que permanece diante de Deus, à destra de Deus intercedendo por nós. E que a visão do Jesus glorificado também esteja presente em nossas vidas, para que possamos suportar no dia mau. Foi essa mensagem que essa igreja do primeiro século recebeu e que as igrejas receberão até quando Jesus voltar novamente em glória e nos resgatar definitivamente para o seu reino. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana tremenda, debaixo da sua graça, da sua paz e da sua proteção. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa manhã? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa reflexão, Pai. Que a Tua palavra poderosa, Senhor, possa habitar em nossas vidas, que possamos entender que a nossa história está em Tuas mãos. Que Tu tens o controle absoluto sobre tudo, Senhor. Passado, presente e futuro, Senhor. Tudo está sob o Teu controle. E eu tenho certeza absoluta, Pai, que Tu já nos vê na glória, Pai. Que aquela visão de Apocalipse da Tua igreja sendo, louvando o Teu nome, Senhor, nós já estamos lá, porque isso é para a honra e glória do Teu nome, porque foi isso que Tu fizeste na cruz do Calvário, e é isso que o Apocalipse, o livro da esperança, nos garante. Que o Teu nome seja glorificado entre as nações, que o Teu nome seja glorificado entre nossas vidas. É o que Te pedimos e Te agradecemos por mais essa semana. Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. É muito bom estar de novo com você nesse domingo pela manhã. Acabamos de ouvir uma belíssima mensagem falando sobre o livro de Apocalipse, o livro da esperança, e eu espero que você esteja com seu nível de esperança lá no alto, porque a nossa esperança vem do Senhor, aquele que fez todas as coisas e que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigado por ter ficado, por ter permanecido. Nós temos mais alguns minutos juntos para estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica online da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Quero que você se sinta bem e que esteja preparado para o nosso estudo dessa manhã. Não sei se você já tomou aquela aguinha, já fez aquele alongamento, né? Nós passaremos mais alguns minutos juntos e eu quero convidar você desde já a abrir aí a sua Bíblia, pegar aí, aliás, a sua Bíblia, e eu vou já lhe passar o texto que nós iremos estudar nessa manhã. Muito bem, essa é a nossa escola bíblica online da Primeira Igreja Batista no Engenho do Meio. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos estudando essa carta desde o domingo passado. Começamos com as lições, aliás, essa já é a terceira lição, e nós iniciamos essa carta escrita por Paulo a uma igreja que ele não fundou, mas que ele nutria um amor muito grande por ela e uma preocupação também muito grande com essa igreja. Eu quero que você deixe separado aí os versos 15 a 23 do capítulo 1, nós vamos fazer essa leitura dentro de instantes. Ela baseia a lição de número 3 do livrinho Lições de Vida, do Max Lucado. Mas antes, eu quero pensar com você sobre uma preocupação do apóstolo Paulo ao escrever essa carta. O apóstolo Paulo sabia que existia no meio da igreja uma certa influência de um pensamento gnóstico que afirmava que Jesus não era humano, que Jesus de fato era como se fosse um fantasma, porque os gnósticos não aceitavam o fato de uma divindade habitar um corpo material, porque segundo eles o corpo material era completamente corrupto, completamente mau e não poderia servir de abrigo, servir de morada para Deus. No entanto, o apóstolo Paulo se vale dessa carta para definitivamente explicar àquela igreja que Jesus era o Deus que havia encarnado. E ele encarnou com o propósito de reconciliar com Deus todas as coisas. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse próximo slide, porque nós temos aí um movimento que continuou, mesmo depois de Paulo tendo escrito essa carta aos Colossenses, um movimento na própria igreja que foi se consolidando, a igreja dos primeiros séculos, e nós temos no século de número 3, um presbítero da igreja, presbítero chamado de nome Ário, que viveu aí entre 246 e 336 depois de Cristo, que negava a divindade plena de Jesus. Ário afirmava que Jesus era a primeira das criaturas. Ele não era Deus, ele havia sido criado por Deus como um ser perfeito, mas não era o próprio Deus. E esse pensamento do Ário, que tomou corpo e ganhou o nome depois de arianismo, ele se espalhou por muitas igrejas. E na igreja de Alexandria foi duramente combatido por Alexandre, o bispo daquela igreja à época. Alexandre foi exatamente contemporâneo de Ário e combateu a ideia do arianismo, dizendo exatamente que Jesus era, sim, homem e Deus. Ele tinha as duas substâncias, ele tinha as duas naturezas nele mesmo. Um outro bispo da igreja que também conseguiu reunir argumentos para combater o arianismo foi o Atanásio, e seus escritos, inclusive, até hoje
nos dão subsídio para combater essa ideia de que Jesus não poderia ser homem. Porque, afinal de contas, esse pensamento ele não foi completamente destruído. Há muitas pessoas ainda hoje que não aceitam o fato de Jesus, homem, ter sido ou afirmar ser Deus. Então, com esse pano de fundo, né, com essa ideia, com esse contexto, nós iremos estudar a lição de número 3 com o tema A Supremacia de Cristo, que está baseada lá em Colossenses, no capítulo 1, versos de 15 a 23. Eu quero convidar você agora a abrir aí a sua Bíblia, né? Se você não abriu ainda, mas se já abriu, acompanhar comigo esta leitura que faremos nesse momento. O texto diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Queridos e queridas, vamos iniciar explorando esse texto. E para isso eu tenho 5 perguntas. As perguntas do livrinho que o Marcos Lucado traz, nós vamos responder cada uma delas. E a primeira pergunta que vai explorar esse texto que nós lemos diz assim: o que há de significativo nas palavras e frases usadas por Paulo nessa passagem para descrever a natureza de Cristo? E aqui eu separei algumas das frases, algumas palavras, para que nós possamos entender e retirar delas esse significado do que de fato é a natureza de Cristo. Então, veja uma coisa. Primeiro, Paulo diz que nele, falando acerca de Jesus, foram criadas todas as coisas. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Depois Paulo continua dizendo: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ainda Paulo diz: por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. E para terminar esse conjunto de frases, nós encontramos que foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Se nós olharmos essas frases, podemos entender de fato qual a natureza de Cristo. Ora, Cristo é a razão de ser e de existir para todas as coisas. Nada existe fora de Jesus Cristo. Nada tem sentido fora de Jesus Cristo. E eu poderia, com essa ilustração, dizer que se existe um conhecimento, se existe capacidade criativa,
se existe a capacidade de sentir, tudo isso existe por causa de Jesus. Quando eu olho para o conhecimento humano, quando eu olho para as capacidades que o homem tem para conhecer, eu percebo que nós, enquanto humanidade, ainda não sabemos tudo, ainda não conhecemos tudo. Se eu olhar para você e para mim enquanto indivíduo, eu não consigo saber de tudo. Mas se eu extrapolar e olhar para o conjunto da humanidade, de todo o conhecimento que a humanidade já produziu, e olha que é muita coisa, é muita informação, é muita tecnologia, mas ainda assim eu posso afirmar que não foi completamente esgotada a capacidade de conhecer. Nós não temos ainda todo o conhecimento possível. Da mesma forma que existem coisas que nós criamos, que nós inventamos, que nós produzimos enquanto humanidade, mas ainda existe muito que pode ser criado, muito que pode ser feito, e da mesma forma que as nossas sensações, elas não esgotam a nossa experiência do sentir. Não é? Por isso que quando a gente olha para a humanidade, nós vemos ainda muitas limitações em todas as áreas. Por quê? Porque, na verdade, a plenitude, como diz Paulo, toda a plenitude, ela não está na humanidade. Toda a plenitude está naquele que é a razão da humanidade existir, naquele que é a razão da humanidade vir a ser, que é Jesus Cristo. Nós sabemos que tudo vai proceder dele. Paulo diz exatamente isso, que Jesus é a razão de tudo existir, inclusive eu e você, inclusive a minha e a sua capacidade. Tudo isso é resultado de Jesus Cristo. Tudo isso foi criado, veio a existir para ele, por causa dele. E então nós podemos perceber que o meu conhecimento ainda não é pleno. A minha capacidade criativa ainda não é plena. As minhas sensações elas não são plenas, mas em Cristo eu posso perceber que nele habita toda a plenitude de conhecimento, de criatividade, de sensação, ou seja, nele habita toda a plenitude, como escreveu o apóstolo Paulo. Por isso que em Jesus nós temos a explicação para a existência de todas as coisas. E sem Jesus, nada disso faz sentido. Nada do que existe faz sentido sem Jesus. Vamos à próxima pergunta. Segunda pergunta é: que comparação é possível traçar entre essa descrição que nós lemos e a maneira como muitos em nossa cultura enxergam a Cristo? Jesus, certa vez, fez uma pergunta a seus discípulos, ouvindo-os sobre o que estavam dizendo a seu respeito. Jesus pergunta e ouve muitos dizerem: olha, alguns dizem que tu és profeta, alguns dizem que tu és Elias. E aí Pedro se vira para Jesus e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, o que Pedro estava afirmando ali seria exatamente o fundamento para que a igreja viesse a existir. A igreja que é o corpo de Cristo. A igreja que faz com que esse organismo se espalhe e tome todos os espaços do planeta, do universo, digamos assim, possível, levando a mensagem do Evangelho de Jesus, que é a cabeça desse corpo. E quando nós hoje olhamos para a história de Jesus, muitos vão afirmar que Jesus é um mestre. Muitos vão afirmar que Jesus é um profeta. Os muçulmanos não reconhecem Jesus como Deus, reconhecem Jesus como um grande profeta que está no mesmo nível de Maomé. Outros reconhecem Jesus como um líder político que influenciou o seu tempo. Outros reconhecem Jesus como um revolucionário. Outros reconhecem Jesus como um líder religioso. E se nós trouxéssemos para os nossos dias, Jesus talvez fosse um influencer
um influencer. É esse daí que está dirigindo o modo de ser e de agir, de consumir, de fazer de muita gente. Mas o fato é que Jesus não é nada disso. Nada disso acerca daquilo que muitos dizem ser Jesus, ele não é. E eu vou utilizar exatamente as palavras de Jesus. Eu e o Pai somos um. Ora, Jesus estava dizendo, e ele mesmo afirmou que era Deus, um com o seu Pai que era Deus. Jesus estava afirmando a sua natureza divina. E existe um trilema apologético muito conhecido e utilizado por alguns autores, dentre eles o C.S. Lewis, o Josh McDowell e tantos outros, que tratam exatamente das três possibilidades que nós temos para admitir Jesus. Ora, se Jesus, ele não era Deus como dizia que era, então eu posso afirmar que ele era um mentiroso. Não é? Caem por terra qualquer tipo de afirmação elogiosa sobre Jesus, porque sendo um mestre ele jamais poderia mentir, sendo um profeta jamais ele poderia afirmar engano, e ele falou a seu respeito dizendo que ele e o Pai eram uma só pessoa. Portanto, Jesus, afirmando-se Deus, se assim não fosse, ele seria um mentiroso. E sendo um mentiroso, suas palavras não seriam capazes de se sustentar por muito tempo. Ele não conseguiria tantos seguidores assim. Mas e se Jesus, ao invés de um mentiroso, se ele fosse um lunático? Aquelas pessoas que se auto-enganam, acreditando ser Deus, afirmar-se e conseguisse convencer a muitos. Ora, se Jesus fosse um lunático, ele certamente não teria tido seguidores após a sua morte. Após a sua morte, após a sua ressurreição. Quem morreria por um lunático? Quem morreria por acreditar numa mentira? O fato é que nós temos na história homens e mulheres que depois da morte e ressurreição de Jesus se doaram, entregaram a sua vida como mártires por uma verdade. Por uma verdade que diz que Jesus é Senhor e Salvador, e Ele está vivo, ressuscitou. E é por causa dessa mensagem forte que aqueles homens e mulheres experimentaram, que eles entregaram as suas vidas. Jamais alguém morreria, jamais alguém entregaria a sua vida por causa de um lunático. Ou mesmo o próprio Jesus. Até que ponto um lunático seria capaz de se entregar para morrer numa cruz? Uma morte extremamente violenta, destinada aos malfeitores. Portanto, se Jesus não era mentiroso, se Jesus não era lunático, só nos cabe escolher que Jesus era o que dizia que era. Jesus era Deus. Jesus era Senhor. Portanto, e aí eu acho muito interessante quando o Josh McDowell, escrevendo no livro Mais que um Carpinteiro, ele diz que quando conversa com alguns muçulmanos e fala sobre Jesus e pergunta, você acha que Jesus era um mentiroso? E aí ele diz, claro que não, Jesus não era mentiroso. Você acha que Jesus era um lunático? Não, de forma alguma, Jesus não era um lunático. Então, Jesus era Deus? E aí muitos ficam chocados, dizem, não, peraí, calma. Mas não existe uma outra alternativa. Se Jesus não era mentiroso, se ele falava a verdade, se ele tinha a convicção daquilo que ele estava falando, se ele tinha sanidade mental para aquilo que ele estava pregando, então ele falava do seu amor e falava da sua relação com Deus e que ele e o Pai eram uma só pessoa. Portanto, não nos cabe outra afirmação, não nos cabe outra escolha senão de que Jesus é Deus. Amém? Vamos continuar? Próxima pergunta. O que significa dizer que em tudo Jesus tem a supremacia? Lá no verso 18, nós vamos encontrar, a partir do 17, quando a gente lê, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito
dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ora, Paulo está dizendo aqui que ele é antes de todas as coisas, ou seja, antes de tudo que existir, Jesus já é. Já é. Ele não está dizendo, Paulo não está dizendo que Jesus ele veio a existir. Não. Ele está dizendo que ele já é, antes que todas as coisas viessem a existir. E que as coisas que vieram a existir por causa dele. E ele, no contexto humano, ele se tornou a cabeça de uma organização, ou digamos assim, de um organismo, não de uma organização. Usando aqui uma palavra mais adequada, Jesus se tornou cabeça do corpo, de um organismo vivo que é a igreja. Portanto, Jesus se tornou cabeça de um conjunto de pessoas que o seguem, que fazem a vontade dele e que pregam a mensagem dele. Esse corpo é a igreja. Mas Paulo prossegue dizendo que ele é o princípio, ou seja, ele é o norteador. O princípio é exatamente aquilo que dirige as ações. O princípio é aquilo que dirige as decisões. O princípio é aquilo que torna possível algo de acontecer, definindo inclusive suas características. E aí ele diz, ele é o primogênito dentre os mortos. E agora Paulo vai falar de uma dimensão humana, porque morte tem a ver com a nossa realidade. A morte tem a ver com a nossa realidade. E ele diz que ele invadiu a nossa realidade humana, ele viveu como homem e ele venceu aquilo que poderia ser, ou aquilo que era o nosso pior inimigo, que era a morte. Aquilo que nos causava terror. Ele veio e venceu, e ele foi o primogênito, porque embora muitos tenham vencido a morte, essa vitória ela foi parcial, muitos venceram, né? Ressuscitaram, mas tornaram a morrer, como é o caso de Lázaro. Mas Jesus venceu definitivamente a morte, ele está vivo e permanece vivo. E o apóstolo Paulo lembra isso aos Colossenses, dizendo que ele é o primogênito dentre os mortos. Para quê? Para que ele tenha em tudo a supremacia. E o que é ter a supremacia? O que significa isso? Que é a pergunta que nós temos que responder. Ora, significa dizer que Jesus tem o domínio sobre todos os aspectos da vida e da morte. Que a vida em toda a sua dimensão e que a morte que compõem um contexto de vida humana, todos esses estão debaixo de Jesus, estão sujeitos a Jesus, estão sob o domínio de Jesus. Ele é supremo, ele está acima dessa dimensão, acima dessa realidade. Embora ele tenha vindo a essa terra, se tornado homem como nós, ele foi superior a todas as nossas agruras. Ele conseguiu, como ele mesmo disse, ele conseguiu vencer todas as aflições humanas. E é por isso que nós podemos ter esperança, porque nós sabemos que Jesus é supremo, ele é Senhor sobre a vida e ele é Senhor sobre a morte. E podemos confiar nele com a certeza de que nele estaremos sempre seguros. Amém? Vamos para a próxima pergunta, a pergunta de número 4, que diz: ao descrever a obra de salvação promovida por Jesus, Paulo se refere a seus leitores antes da conversão como inimigos de Deus. É o que está escrito no verso 21. Por que Paulo utiliza esse termo? Porque Paulo utiliza o termo inimigos de Deus. E aqui eu escolhi uma figura para lhe mostrar. Nós estamos na vida, nesse mundo, não é? Ou na nossa realidade humana, digamos assim, nós temos duas estradas que podem ser seguidas. Uma que nos aproxima de Deus e uma outra que nos aproxima de nós mesmos, não é? Nos aproxima das nossas vontades, dos nossos desejos que muitas vezes estão em desacordo com Deus. Porque quando a opção do mundo ela é seguida, nós estamos abrindo mão
do controle de Deus. Nós estamos abrindo mão do senhorio de Deus. E nós estamos assumindo o controle, assumindo o comando. E por isso que quando uma coisa acontece, ou seja, quando nós escolhemos assumir o controle, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque Deus, ele é Senhor, quer você queira, quer você não queira. E quando você diz que quer esse lugar, você está se colocando contra aquele que já é dono do lugar, é dono do lugar de senhorio, do lugar de governo, né? Então, quando Paulo ele trata essas pessoas antes da conversão como inimigos de Deus, é exatamente para dizer que eles estavam com as suas mentes completamente dominadas pelo desejo de serem senhores de suas próprias vidas. E isso torna eles inimigos de Deus. Quando Tiago escreve a sua carta, Tiago diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, não há como você entrar nesse sistema mundano, nesse sistema de alto prazer o tempo todo, nesse sistema de satisfação de todas as naturezas, quando você não consegue encontrar a satisfação plena em Deus. E aí você não consegue ser amigo de Deus, sendo amigo do mundo. Portanto, se você quer seguir o caminho do mundo, você estará se afastando de Deus. A última pergunta, a pergunta número 5, que é: como você explica Cristo, quem ele é e o que ele fez a seus amigos não cristãos? Eu acho que essa é uma experiência que cada um de nós, em algum momento da vida, ou teve, ou está tendo, ou vai ter, de você poder falar da sua experiência com Cristo e do que é que Cristo representa, não só para você, não só na sua vida, mas na vida da humanidade. Porque o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro o que é que Cristo veio fazer nesse mundo. Cristo, ele veio reconciliar com Deus todas as coisas. Foi isso que Paulo disse nesse trecho da carta que nós lemos, que Jesus é o meio pelo qual Deus está reconciliando com ele todas as coisas. Por isso que quando eu coloco essa imagem que está aí na sua tela, eu acho que quase todo mundo deve conhecer essa imagem. Essa é uma tela de um navegador que a gente usa nos nossos aparelhos celulares, nos nossos smartphones. Quem hoje dirige pelos grandes centros já utilizou esse navegador. Você coloca ali um destino e ele vai traçar uma rota, vai traçar um caminho para que você possa chegar ao seu destino. E é interessante que quando você, por alguma distração, você entra numa rua errada, diferente da rota que o programinha ali traçou para você, você ouve aquela mensagem recalculando a rota. Você já ouviu muito, eu já ouvi muito isso, porque o objetivo daquele programinha é fazer com que você chegue no destino e todas as vezes que você sai da rota, ela lhe lembra que você vai precisar agora voltar para a rota e para poder chegar no seu destino. O que foi que Jesus veio fazer, meu irmão e minha irmã? Jesus veio exatamente nos lembrar da rota que nos leva a Deus. Jesus veio dizer para mim e para você que nós precisamos recalcular a rota e reencontrar o caminho que leva a Deus. E esse caminho é Ele mesmo, porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Por isso que Jesus, ele veio nos lembrar de que somente através dele, que por ele, poderíamos reconciliar a nossa relação, restaurar a nossa relação com Deus. Jesus é Salvador, mas porque antes ele é Deus e Senhor. Amém? Então, com essa exploração, a gente vai para um momento de inspiração. E aqui eu escolhi essa ferramenta, esse instrumento que
Não sei se todos conhecem, mas isso é uma bússola. Esse instrumento é uma bússola. Uma bússola serve para nos orientar. E é claro que hoje quase não se utiliza a bússola como essa, mas no passado os navegadores utilizaram, não é? E o que é esse instrumento? Esse instrumento, ele mostra aqui uma seta que na verdade é um imã que sempre vai apontar para o norte. Não importa como você esteja, onde você esteja, essa seta, ela sempre vai apontar para o norte. Ou seja, você terá a condição, se observar a bússola, você terá a condição de chegar ao destino ou ao lugar que você pretende. Se observar esse instrumento, se você seguir corretamente a direção apontada por ele. Assim deve ser a nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção que nós temos a palavra de Deus como um elemento que nos esclarece, que nos traz como bússola a orientação para chegarmos a Deus. Ela aponta para Deus e nós podemos escolher seguir ou não seguir essa orientação. Por isso que, olhando para esse instrumento, eu posso olhar para a minha vida e descobrir se eu estou ou não seguindo a orientação da bússola. Bem, e aí, essa outra imagem diz o seguinte: ora, a bússola, que é a palavra, ela sempre vai apontar para a cruz. Sempre. E eu diria que em todos os momentos da nossa vida, nós iremos encontrar uma sinalização apontando para a cruz. Em todas as nossas circunstâncias de vida, seja ela qual for, alegre ou triste, de fartura ou de falta, haverá sempre uma mensagem nos lembrando da cruz de Cristo. Haverá sempre uma orientação para que a gente lembre que a nossa vida ela não tem sentido se não for por causa daquele que esteve na cruz e que lá morreu por nós. A vida da gente e a nossa existência, ela só vai fazer sentido se nós entendermos o porquê estamos aqui e o para que nós estamos aqui e aonde termina a nossa jornada. Paulo diz que Jesus é o início e Jesus é o fim. Ele é a razão de ser de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. E todas as vezes que a gente está no caminho certo, todas as vezes que a gente está olhando com clareza para o nosso destino, nós caminhamos com segurança, com alegria, nós caminhamos com a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, vivendo a vida que nós tínhamos que viver mesmo, porque estamos exatamente cumprindo o propósito para o qual nós existimos. Então, eu quero lhe convidar para encerrar esse momento de estudo a meditar nessa imagem. Essa é uma imagem de um labirinto. Quem não já brincou de labirinto, não é? E aqui a gente tem no labirinto o início do labirinto, e você vai precisar encontrar a saída desse labirinto, o final dele. Imagine que esse labirinto é a minha e a sua vida. Nós estamos nesse labirinto com muitas possibilidades, com muitos caminhos possíveis, mas só um nos levará ao final, só um nos levará à saída. E dentre tantas possibilidades que a vida nos oferece, eu quero dizer que o apóstolo Paulo está nos lembrando que Jesus, ele é tanto o início quanto o fim da nossa experiência, da nossa jornada, da nossa existência. Jesus é o motivo pelo qual a nossa vida começou. Jesus é o fim da nossa vida, é o objetivo maior de nós existirmos, satisfazê-lo, nos relacionar com ele, ter nele vida plena,
Jesus é início e Jesus é fim. Jesus é a razão primeira e a razão última de tudo vir a existir. Jesus é a razão primeira e última de você ser, meu irmão, o que você é hoje. De você poder fazer coisas e pensar e raciocinar. De você poder se relacionar, de você poder amar, de você poder experimentar. Jesus é a razão para tudo isso. E que você possa encontrar em todas essas circunstâncias, e às vezes as circunstâncias nem são tão boas assim, mas mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo nas circunstâncias de dor, mesmo nas circunstâncias de raiva, de ira, nós podemos encontrar lições profundas que nos apontam para a cruz, que nos apontam para Jesus, que nos apontam para a necessidade de nos reconciliar com Deus. Isso só é possível em Jesus. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa crescer nesta realidade de que nós existimos para Jesus e por causa de Jesus. Ele que se tornou homem, o Deus que desceu do céu e que se fez homem e habitou entre nós, fez isso com a necessidade, ou fez isso exatamente porque necessitávamos dessa reconciliação com Deus. E eu quero lhe convidar a meditar nessa verdade e passar a viver segundo essa verdade, porque se assim for, você terá uma vida plena de satisfação em Deus através de Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, Senhor e Pai, obrigado por esse momento tão especial em que podemos meditar na Tua Palavra, em que podemos nos aprofundar das Tuas verdades que estão aqui sendo reveladas. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos faz entender aquilo que lemos. Obrigado por cada irmão e irmã que acompanhou esse estudo até agora. Dá a eles a clareza da Tua vontade e que eles possam entender que existem para o Senhor, que a razão de existir, de ser, de tudo que temos e somos se chama Jesus Cristo e que por isso nós precisamos viver e para isso nós precisamos viver sempre vivendo para a Tua glória. Essa é a oração que te fazemos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Eu quero desejar a bênção de Deus na sua vida, na vida da sua família e dizer que nós voltaremos a nos encontrar em outras oportunidades. Logo mais, às 17 horas, nós temos culto infantil e às 18 horas a transmissão do nosso culto. Estejam todos debaixo da bênção de Deus, continuem firmes na esperança do Senhor, porque somente nele podemos confiar com a certeza de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.